Olá, caminhão do meu Brasil! Gravando esse vídeo aqui então, em caráter excepcional, para tentar explicar para vocês um pouco do que está acontecendo nesse país, ou melhor, do que vai acontecer nesse país no próximo dia 13, ou seja, amanhã, que é o julgamento da ADO 26, né, que torna crime a homofobia. Antes de eu começar a explicar tudo efetivamente para vocês, primeiro eu peço paciência porque talvez o vídeo fique um pouco grande, mas eu acho que, como eu disse no vídeo anterior, a melhor arma para se quebrar um preconceito é o conhecimento. Então assim, assistam até o final, tá bom? Vamos lá, vamos por tópicos. Primeiro eu vou explicar tópico a tópico para vocês e depois a gente junta tudo e vem para esse debate. Então, como eu disse, no próximo dia 13, vai ser julgada a ADO 26. O que é uma ADO? A ADO é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que significa isso? A nossa Carta Magna, a nossa Constituição, no artigo 5º, em um dos inúmeros incisos do artigo 5º, ela vai dizer que todo mundo é igual perante a lei. E a lei deve punir, então, qualquer tipo de discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais. Num caso de homofobia, que lei puniria isso? A gente não tem uma lei. Então, por isso esse julgamento de amanhã é tão importante, para a criminalização da homofobia. E aí é onde alguns líderes, pastores, religiosos têm levantado a seguinte questão: que esse julgamento de amanhã ressuscita a PL 122. O que é a PL 122? Vamos lá. A PL 122, ela coloca junto dos crimes de racismo, junto da lei de racismo, os crimes resultantes de discriminação por gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Deixa eu pegar um exemplo para vocês. E aonde isso... Aliás, deixa eu explicar para vocês o que é racismo e aonde essa lei modificaria, então. Racismo é você, com base em preconceito teu, discriminar e tirar direitos de alguém. É eu dizer assim, na minha casa, na minha empresa, eu não quero que negro trabalhe. Então eu tiro o direito das pessoas negras de trabalharem na minha empresa. Isso é um racismo. Quando você equipara a homofobia ao racismo, você começa a conflitar com instituições, por exemplo, como o Exército, que não aceitam pessoas abertamente gays, homossexuais, transexuais trabalhando. E aí você fala assim, poxa, mas eles estão tirando um direito meu de trabalhar, de exercer um emprego, de exercer uma função baseado num preconceito da minha condição sexual, da minha identidade de gênero, entende? E aí, assim, a gente, graças a Deus, é um pouco mais esclarecido e consegue entender que o fato de você ser trans, de você ser lésbica, de você ser gay, de você ser bissexual, de você ser pansexual, enfim, o que você quiser, ou enfim, o que você é, tá intimamente relacionado a efetivamente ao que você é, tá? Tipo assim, uma condição humana, né? O fato de você ser LGBT é uma condição humana, não é uma escolha, não é uma opção. Então, tudo aquilo que diz respeito a uma condição humana não pode ser desrespeitado, não pode ser discriminado, porque não é uma escolha, é quem você é intrínseco a você, faz parte de você. E por isso, uma lei criminalizando esses tipos de abusos seria tão importante. E por que a nossa querida bancada evangélica, então, bate de frente com isso? Que para eles, o fato de você ser gay, de você ser lésbica, não é uma condição humana. É qualquer outra porcaria, mas não é uma condição humana. É uma possessão espiritual, é uma opção, é uma obsessão, é um problema psicológico, mas não uma condição humana. E aí, eles acabam ressuscitando, então, a PL 122, que enquadraria o racismo, aliás, a homofobia como uma espécie de racismo. E quando você tem essa ADO que vai ser julgada amanhã, dizendo que o Brasil não criminaliza a homofobia, você vem numa correntinha, nos elos ligados. Ou seja, o Brasil não está criminalizando a homofobia. O que é a homofobia? É você desrespeitar alguém, comparar o crime de racismo, volta a PL 122. E nessa PL 122, eu peço até licença para vocês para ler um artigo dela que eu achei muito interessante, aliás, a modificação do artigo que ela faz, que ela modificaria então o artigo 20 da Lei de Racismo
trazendo a seguinte redação e acrescentando o parágrafo 5º. Praticar ou induzir discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Aí ele traz as penas, né? E ele fala o seguinte no parágrafo 5º. O disposto nesse artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória, vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. Diante disso, uma igreja que prega ou que até, entre aspas, vende curso de cura gay, de expulsão de demônio da possessão homossexual, conflitaria com isso daqui. Porque, como eu falei, pra gente é condição humana, para eles é uma condição psicológica, por exemplo. Então eles acham que têm o direito de atacar, eles têm o direito de agredir isso de maneira vexatória, intimidatória, e que, sendo criminalizada a homofobia e ressuscitando, então, os conceitos da PL 122, estaria conflitando com a liberdade religiosa deles. Entendem? Então é essa a grande questão que está em debate no Senado. E outra coisa, no STF. E outra coisa também, que essa lei, ela vai dizer que o fato de você demonstrar afeto em público ou coisas assim, mesmo pela condição homossexual ou até um casal interracial, por exemplo, não poderia ser inibida, não poderia ser tirado esse direito, tipo, aqui eu não quero dois caras ficando, duas meninas se pegando, enfim. E aí, alguns malucos como Malafaia vêm dizer que, se tiver um casal homossexual se atracando na minha igreja, eu não vou poder tirar daqui, porque senão vai ser uma homofobia. Baseado no que a PL 122 diz. Entenderam? Então, assim, é uma grande discussão, é um grande debate. A gente conflita com entendimento religioso, com entendimento legal. É difícil a gente chegar numa conclusão, tá? Mas eu acho assim, a questão da homofobia é sim uma ferida social, ela precisa ser criminalizada. E aqui eu abro um outro tópico que muitos líderes religiosos dizem que a homofobia no Brasil não existe. A gente vê aquele caso que teve agora em Campinas, da transexual que teve o coração arrancado de uma maneira brutal. E eles jogaram no crime passional, alegando que o rapaz tinha um relacionamento amoroso com ela. Então, assim, foi um crime passional, eles eram namorados e não era efetivamente um crime de homofobia. Então, muitos dos que defendem que não há necessidade de criminalizar a homofobia embasam nisso, que no nosso país não existe homofobia. E a gente sabe que existe, a gente sabe que é uma ferida social enorme e a gente sabe, sim, que precisa ser criminalizada. Gente, eu peço desculpas se eu me estendi, se o vídeo ficou longo. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento. No nosso Instagram aí, tenho fixado com a moderação, tá bom? Podem mandar mensagem, podem me procurar, a gente tá aqui para isso. Beijão e até a próxima!